lhe cabe como gerente, como supervisor, como coordenador, para você conseguir ter controle do que cabe a você e deixar com a equipe o que cabe à equipe. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Liderança em Foco. Eu sou Érica Guerra, eu sou especialista em desenvolvimento de lideranças. E o tema da live de hoje é equipes autônomas e responsáveis. Como conquistar isso? Então, se você quer assistir, aproveita, se inscreve no canal, já dá um like nos vídeos, compartilha com amigos, com lideranças que você conhece, que sabe que vai fazer diferença no dia a dia deles. Sabe por quê? Porque aqui eu estou trazendo pequenas coisas, pequenos ajustes que fazem toda a diferença. Às vezes não são erros grandes que você comete, às vezes são coisas pequenas que, se você ajustar, vai fazer muita diferença na sua forma de lidar com as pessoas da sua equipe no dia a dia, com seus pares, e isso sim vai fazer muita diferença em como que você tem a representatividade, o respeito, e isso também afeta a sua carreira em liderança. Então não perde tempo, né? Vamos falar sobre equipe autônoma e responsável. Quando a gente fala sobre esse tema, todo mundo, todo líder, todo profissional em posição de liderança já brilha os olhos. Fala, ai, como eu gostaria de ter uma equipe autônoma e responsável. Por que as pessoas querem ter uma equipe autônoma e responsável? Porque uma equipe autônoma e responsável, as pessoas sabem o que fazer, tomam decisões importantes. Olha que sonho! Elas não precisam de supervisão constante, você precisar ficar lá em cima, toda hora vendo o que está fazendo, direcionando, conversando, falando, e no dia que você não está ali em cima, as coisas não acontecem. As pessoas não esperam ordens para agir, ou seja, elas têm iniciativa. Eu ia falar autonomia, né? Elas têm iniciativa para tomar frente, para ir lá e fazer, sem você ficar precisando falar, pedir. Vai lá, por favor, pedir uma vez, pedir duas vezes, pedir três vezes. Ai, como cansa, né? E se responsabiliza pelas suas ações e decisões. Falar de equipes autônomas e responsáveis é como se fosse aquele desejo mais ardente. Ai, como eu quero ter essa equipe para eu não me sentir tão cansado, tão desgastado, né? A vida, o dia a dia do gerente, do supervisor, do coordenador, não é uma vida fácil. É uma vida complicada, uma vida difícil, não é verdade? É aquela vida onde você fica ali, né? Às vezes amassando barro, às vezes secando a água, vamos dizer assim. Com essa vida tão desgastante, esse estresse, o que a liderança mais quer é ter pessoas que são autônomas e responsáveis, que realmente tenham iniciativa para fazer as coisas acontecerem, que querem ir além e dar um alívio para a liderança, né? Olha só o que acontece. Às vezes, esse desejo de ter equipes autônomas e responsáveis, ele não é refletido com a escolha que precisa ser feita. Às vezes, a gente pensa só na parte boa de ter equipes autônomas e responsáveis. E aí você pode pensar assim, falar, né? Ai, Érica, mas será que tem alguma parte ruim? Não acredito que tenha parte ruim. Aliás, me diz aqui nos comentários. Tem alguma parte ruim? Ou é só coisa boa? Porque aqui agora eu só falei coisa boa. E aí você pode pensar assim, essa equipe aí autônoma e responsável só existe, sei lá na Irlanda, né? Porque aqui eu não conheço nenhuma. Eu te afirmo, existe sim, tá? Elas existem. E hoje a gente vai falar sobre isso. Mas me diga, será que tem coisas ruins também ou só coisas boas quando você tem uma equipe autônoma e responsável? Duas coisas para a gente refletir. Olha só, toda escolha deixa algo de bom para trás. Então, tudo você precisa fazer uma escolha. Quando você faz uma escolha, você está deixando algumas coisas boas para trás, não é verdade? Quando a gente fala aqui de equipes autônomas e responsáveis, eu tenho dois lados. Eu tenho o lado do controle e tenho o lado da autonomia. O lado do controle, ele tem o seu peso, não tem? E esse peso do controle, ele vem muito carregado daquele conceito do comando e controle, né? Onde o líder que direciona a equipe tem que fazer o que o líder quer, esse controle. Então ele vem carregado disso. No
entanto, ele tem o outro lado também da autonomia. Será que o controle é só ruim? Será que a autonomia é só boa? Segura um pouco disso aqui que nós vamos voltar. Nós vamos voltar nesse conceito de controle e autonomia, porque aqui tem uma dicotomia muito importante. Porque não precisa ser um ou outro, não é verdade? Não precisa ser um ou outro, mas como que a gente encontra esse equilíbrio do controle e da autonomia? Mas se eu quero ter equipes autônomas e responsáveis, eu não posso ter controle? Se eu quero ter equipes que trabalham por si só, elas precisam ter autonomia? Quem concorda com essa frase? Mesmo para ter equipes autônomas e responsáveis, existem muitos desafios. Desafios para você, líder, e para a equipe também, de certa forma. Mas aqui eu estou trazendo muito mais o olhar da liderança. Por mais que pareça que é uma dicotomia entre controle e autonomia, não é só isso. Apesar de que alguns pequenos ajustes vão fazer muita diferença na sua liderança e na forma como você lida com o seu time no dia a dia para construir essa equipe autônoma e responsável. Porque são escolhas diárias que você vai fazer e tem a ver com a sua forma de pensar e enxergar, o que a gente vai falar aqui. E isso é muito importante. Então, esses desafios, eles lidam até com, às vezes, coisas que você protege. Sabe o que? Eu vou dar um exemplo. A liderança que pega tudo para fazer, né? Como tudo tem que passar por ele. Se não passar por ele ou por ela, as coisas não podem caminhar. Ele está sendo centralizador, não é? Por que esse líder ou essa líder está sendo centralizador ou centralizadora? Tem motivos por trás. Vocês lembram que toda escolha está deixando algo de bom para trás? Aquilo ali dá para liderança aquela sensação de eu tenho tudo nas minhas mãos, esse controle, uma tranquilidade, entre aspas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, uma certa tranquilidade desse controle. E ele se torna um super-herói da área. E ser super-herói é meio que inconscientemente bonito, legal, é prestigioso, né? Pode mandar aqui que eu resolvo. Vou colocar aqui, a minha máscara do Zorro e vou resolver tudo. E para abrir mão disso, acaba gerando uma dor. Porque, na verdade, para ele ter equipes autônomas e responsáveis, ele não pode ser o herói que resolve tudo. Ou ela. Não pode. Porque a equipe não tem espaço para ter autonomia e responsabilidade. Se a liderança ocupa todo esse espaço de tomar todas as decisões, de resolver todas as coisas. E aí o efeito é o contrário da autonomia e da responsabilidade. As pessoas deixam tudo na mão da liderança e ela fica sobrecarregada, fica sem tempo, inclusive de cuidar da própria carreira, da própria vida. E isso vai gerando, assim, vários problemas. Então, uma coisa que parece boa para a pessoa que está fazendo é uma coisa que vai trazer muitos prejuízos. Então, para construir uma equipe autônoma e responsável, tem seus desafios. E quais são os principais desafios? Eu trouxe aqui para vocês os principais desafios para construir uma equipe autônoma e responsável. Primeiro desafio: abrir mão do controle. Aí a gente pode pensar assim, né? Abrir mão do controle? Claro, Érica, claro que a gente vai abrir mão do controle. Claro que eu preciso abrir mão do controle. Só que o que acontece? Não quer dizer que não precisa ter controle. Não quer dizer que você não precisa acompanhar. Não quer dizer isso, percebe? A linha é tênue. Qual é o nível de controle que você precisa ter? Em quais questões você precisa ter controle? O que lhe cabe como gerente, como supervisor, como coordenador, para você conseguir ter controle do que cabe a você e deixar com a equipe o que cabe à equipe? E que eles podem ter autonomia e responsabilidade. Esse negócio de tudo tem que passar por mim. Tudo não pode ser assim. Não pode ser assim. Mas também não pode ser nada precisa passar por mim. Também não pode ser, porque você fica vulnerável. Uma das lives que eu fiz aqui da série do Liderança em Foco, eu falei sobre isso.
sobre como você constrói esse nível de responsabilidade sem deixar de fazer o seu papel, que é muito importante, muito, muito, muito importante. E aí você trabalha com o time, essa conexão para as pessoas terem liberdade de te levar problemas. E você vai poder lidar com isso com o time, desenvolvendo as pessoas. Depois você volta lá e assiste o vídeo na série. Vale a pena, vale muito a pena. É um aprendizado riquíssimo para você colocar em prática. E aí, como eu disse, o que eu estou trazendo aqui para você são questões, pequenos ajustes que vão fazer muita diferença na sua liderança. Muita diferença. Então, são pequenas coisas que vão te levar para um outro nível em segurança e assertividade na sua liderança. Ser assertivo e seguro é saber o que você está fazendo, para onde você está indo. O que você faz, o que você quer do que você faz. Né? Você não pode fazer as coisas no inconsciente, né? Vou deixar a vida me levar. Não, você sabe o que você está fazendo e o que você quer alcançar com isso. Percebem a questão do controle? Que precisa haver o equilíbrio? Não é controlar tudo, mas também não é controlar nada. Aí você pode falar, não ajudou, né, Érica? Controle aquilo que está dentro da sua função, como líder, como gerente. O que não está, deixa com a equipe. Deixa a equipe fazer. Esse aqui também é polêmico, hein? O que você precisa fazer? O desafio. Estabelecer limites claros. Aí você vai falar assim, agora que eu não entendi mais nada, né? Agora que o negócio complicou mesmo. Estabeleça limites claros. Por que isso? Porque se as pessoas não sabem até onde elas podem ir, tudo vira uma grande confusão. E aí falar de equipes responsáveis e autônomas fica bonito de falar, mas as pessoas acabam ficando assim, sem entender, vira uma grande abertura de tudo e as pessoas não sabem, uma grande confusão mesmo, né? Eu não queria repetir confusão, mas essa é a palavra que me veio. Fica confuso, fica indeciso, fica difícil, as pessoas não vão saber, elas não vão compreender o papel delas e até onde elas vão chegar. Elas não vão compreender. E aí até um conceito, pegando lá o conceito da Netflix, né, de a regra não ter regras, quando a gente olha o livro, por exemplo, fala assim, a regra é não ter regras, a gente pensa, não existe regras, mas existem regras. Não existem regras que são dispensáveis, porque tem regras que caem entre nós, né? As áreas corporativas justificam a sua estrutura com um monte de regra, não é? Essa é a verdade. Para aquela área existir, ela vai criar aquele imensidão de regras. Essas regras são totalmente dispensáveis, mas para a gente achar que não tem regras, não tem limites, isso é uma mentira, é uma mentira. Até você, se for dono de uma empresa, você vai poder trabalhar com autonomia total. Não é bem assim. Você também tem regras para seguir, de legislação, de lei, né? E N coisas que você vai precisar seguir, correto? Relações trabalhistas, né? Tem várias questões. Então não é tudo livre, você pode fazer o que você quiser. Não é assim. Precisa estabelecer limites claros, até onde você vai, até onde você pode ir. Nesse nível aqui você tem autonomia. Vamos pegar um exemplo de uma área de suprimentos, por exemplo, da área de suprimentos. Até R$10.000 você pode comprar o produto sem autorização. Até 20 mil você pode comprar sem autorização. E aí depende, né, do nível de autonomia da organização, mas é uma referência. Então, até nesse limite, eu posso ir. Eu posso me responsabilizar, eu posso fazer e me responsabilizar por isso. Que serve para líderes e liderados? Serve para líderes e liderados. Os líderes de mostrar o limite até onde o liderado pode ir e o liderado de perguntar, de entender até onde eu posso ir no nível de autonomia. Até onde eu posso me responsabilizar pelo que eu estou fazendo. Até onde eu posso arriscar, vamos dizer assim. Porque não é livre. Aí eu vou arriscar, né? Errar, que tem um erro que vai comprometer a integridade da organização. A liderança precisa cuidar disso. Precisa cuidar para que não tenha um erro a ponto de colocar em risco a integridade da organização. Olha como isso é sério. É muito sério. Então, ter autonomia
autonomia, equipe autônoma e responsável, não quer dizer que não tenha limites claros, não quer dizer que não tenha algum tipo de controle. E o desafio de dialogar de forma franca e transparente. Não existe equipe autônoma e responsável sem um diálogo franco e transparente. Não existe. Porque se as pessoas não puderem levar o que elas pensam, o que elas acreditam, o que está atrapalhando, o que está ajudando, ideias novas, evolução, transformação, enfim, não existe sem o diálogo franco e transparente. O diálogo franco e transparente ele é essencial para ter equipes autônomas e responsáveis. E aqui a gente está falando de uma relação de adulto. Relação de adulto. Não pode haver aquela restrição de isso aqui eu não vou falar, isso aqui eu não vou conversar, isso aqui eu prefiro não abordar. Não, a relação de adulto ela precisa ser com um diálogo franco e transparente. Precisa ser colocado na mesa as questões que precisam ser discutidas. E aqui tem a ver também com a relação de confiança. Quanto mais essa relação de confiança cresce entre a liderança e os liderados, mais esse diálogo transparente e franco acontece. A liderança vai errar, a equipe vai errar. E como vai ser? Como que nós vamos resolver isso? Qual é o nível de responsabilidade de cada um em relação a essas questões da área? E aí o diálogo franco e transparente vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E que a gente pensa, né? Eu quero ter uma equipe autônoma e responsável. Óbvio, eu não sou boba, né? Mas quando a gente começa a realmente entender a essência de ter uma equipe responsável e autônoma, a gente percebe o nível de responsabilidade que a liderança tem junto com a sua equipe. De fazer essa liderança autônoma e responsável junto para desenvolver a equipe. E é uma coisa muito importante. Tenha em mente que é uma construção. Aqui a gente está falando do desenvolvimento de uma competência. E essa competência, ela vai sendo construída aos poucos, vai sendo construída ao longo do tempo. Então tenha em mente que um passo de cada vez vai te levar a essa construção da equipe autônoma e responsável. O que você precisa virar na sua mente, fazer essa virada de chave, é o que é esperado de você em relação à equipe autônoma e responsável. E já começar a construir isso com a sua equipe. E percebendo isso, você vai com certeza ir evoluindo cada vez mais. E essa evolução, desenvolvimento de competências, vai acontecendo ao longo do tempo. Então, olha só, vamos resumir o que nós vimos aqui hoje. Ter uma equipe autônoma e responsável exige habilidade e escolha. É uma escolha. Aí vamos voltar lá naquele conceito que a gente viu lá no início. Controle ou autonomia? Qual é o caminho? Controle é de tudo ruim? Autonomia é de toda boa? E o equilíbrio é uma escolha de como eu vou equilibrar o controle e a autonomia. Precisa de habilidade. E que habilidade importante, né? E observe sempre os maiores desafios. Seu nível de controle. Qual é o nível de controle que você precisa ter? Dentro da sua função que lhe cabe só a você como líder na área? E qual é o nível de controle que você vai abrir mão para que o seu time possa ter autonomia e responder por isso? Observe se os limites estão claros. Você deixou claro até onde as pessoas podem ir e por quê? Por que aquele limite é necessário? E o nível de fraqueza e transparência nos diálogos. De franqueza, o nível de franqueza e transparência nos diálogos. É isso. E agora me diz, o que você escolhe a partir de hoje? Qual é a sua escolha? Controle ou autonomia? Então aproveita, dá um like nesse vídeo, me segue nas redes, se inscreve no meu canal, não custa nada. Então, muito obrigada pela companhia, até mais.